A perspectiva de retomada da atividade econômica do país teve vida curta. As projeções de um crescimento caíram drasticamente. O PIB projetado era de 2,5% e agora está próximo a 1%. Olha, há também economistas afirmando que o país vive uma recessão técnica. Bom, para nos ajudar a entender, a interpretar esse cenário, nós convidamos o professor aqui da UPF, doutor em economia, Juscemar Zilli, sempre muito bem-vindo na UPF TV. Professor, o que aconteceu, já que nós começamos o ano com uma expectativa positiva no que diz respeito à economia? Na verdade, o cenário que nós estávamos entrando em 2019 com uma perspectiva de um novo presidente, com novas visões, às vezes até mais liberais, isso tudo ele acabou gerando um certo otimismo na população, nos investidores, de que a economia pudesse realmente voltar a funcionar de forma bem expressiva. E tudo isso estava relacionado basicamente a algumas das reformas que hoje estão sendo analisadas, a reforma previdenciária, reforma tributária. Então, se esperava realmente que isso andasse muito mais rápido. E com o passar dos meses, percebeu-se que realmente não seria tão fácil assim essas aprovações, essas reformas serem implementadas. Então, conforme foi avançando o tempo e as reformas foram sendo colocadas para frente, para os períodos mais à frente, isso começou a gerar um certo desânimo no mercado e automaticamente as pessoas começaram a deixar de consumir, os investidores que estavam pensando em fazer os seus investimentos seguraram, né? E isso acabou afetando nessa projeção. Não só na projeção, nos próprios resultados que nós já percebemos no primeiro trimestre de 2019, que foi uma queda em torno de 0,67%, 65%, 67%. Então, o PIB da economia brasileira diminuiu, a produção, o valor da produção da economia brasileira diminuiu em 0,67%. Então, isso já aponta que aquele cenário de uma previsão de 2,5%, que já está em torno de 1,2%, pode ainda cair mais um pouco se demorarmos mais ainda para essas reformas serem aprovadas. Então, professor, de certa forma não existem milagres, nem na política, nem na economia. Na política, por exemplo, aprovar uma reforma implica em passar por muitas etapas. Na economia, o país não vai virar essa chave em 90 dias. Não se trabalha com a possibilidade de milagre, é isso? Isso, é que na verdade, nós, com essa queda de 0,67% do último trimestre, associado a um aumento no PIB no último trimestre de 2018, que foi de 0,01%, ou seja, praticamente estável, é por isso que alguns economistas já consideram a possibilidade de uma recessão técnica. O que é isso, recessão técnica? Então, recessão técnica está relacionada ao comportamento nos últimos 2 trimestres. Tá? Então, sempre que ocorre queda no PIB em 2 semestres seguidos, isso já é considerado uma recessão técnica, né? Para ser uma recessão de fato e para ter todo o efeito, ela demora um pouco mais. Mas, tecnicamente, 2 trimestres seguidos de queda já são suficientes para ser considerado uma recessão técnica. Então, o último trimestre foi praticamente nulo, né? O último trimestre de 2018, nulo. O primeiro de 2019, não queda, 0,67. Então, por isso que alguns já comentam na possibilidade de termos uma recessão técnica. Você comentava conosco aqui nos bastidores que se considera um cara um pouco mais otimista. Então, a pergunta é a seguinte: há condições de reversão desse quadro, professor? Eu considero que sim, de forma não tão significativa para 2019, tá? Por quê? As reformas sendo aprovadas num maior ou menor percentual, isso deve começar a aquecer principalmente aqueles indicadores, aquele mercado que é mais rápido, né? Aquele mercado principalmente o próprio especulativo, a taxa de juros
pode alterar, a taxa de câmbio tende a cair, a taxa, o valor do Ibovespa tende a aumentar. Então, esses indicadores, eles são os primeiros que a gente vai começar a perceber. E alguns indicadores para aquela economia que ela funciona de forma mais dinâmica, né? Então, nós temos ainda 6 meses até o final do ano, então alguma coisa ainda a gente pode reverter. Mas, realmente, o impacto de tudo isso começa a ser visto de forma, o que deverá ser visto de forma muito mais proeminente a partir de 2020. Obrigada, professor. Daqui uns dias a gente lhe chama de volta para a gente dar uma atualizada nesses entendimentos a respeito da economia, um assunto que é tão presente na nossa vida. Obrigada, boa semana.